Olá, vamos discutir a questão 1 do último hands-on feito em sala, em papel, né, que é o hands-on número 7, né? O que era a questão 1? A questão 1 era a questão em C++, e ela tinha uma característica, né, de trabalhar com vários tipos de polimorfismo, e algumas das perguntas eram a respeito disso, né? Então, só para lembrá-los da questão, a questão está disponível nesse endereço aqui, né? Ali você pode rodar a questão. Óbvio que ali eu coloquei, né, nesse endereço do Ideal One, eu coloquei alguns valores no lugar do menor dígito e do maior dígito do TIA, mas vamos lá. Basicamente tem uma classe chamada SerVivo, é, e herdam dessa classe SerVivo duas outras classes, uma chamada pessoa, outra chamada dog, né? E aí existem dois métodos, um método chamado envelhece, sem parâmetros, e outro método chamado envelhece com parâmetros. A ideia é representar aqui, a cada ano que uma pessoa envelhece, um cão envelhece 5 vezes mais que a pessoa. Tudo bem, só que tem um problema nessa implementação da classe ser vivo, porque vamos ver os métodos envelhecem nas linhas 14 e 15. Nessas linhas 14 e 15 está rolando o quê? Uma sobrecarga desses métodos. São dois métodos com o mesmo nome, envelhece, e que estão sendo diferenciados apenas pelo tipo e pela quantidade de parâmetros. Então, é a resposta à primeira pergunta. O polimorfismo das linhas 14 e 15 é polimorfismo ad hoc por sobrecarga, porque sobrecarga é um polimorfismo ad hoc. Bom, mas esse não é o problema em si, né? O problema em si, se vocês notarem, é que na linha 14, envelhece, tem uma implementação vazia, que não faz nada. E na linha 15, esse método é um método abstrato, porque sabemos que em C++, para um método ser abstrato, primeiro, ele é marcado com a palavra-chave virtual. O que que a virtual faz? Ela força o late binding, ou seja, a resolução deste método vai ser atrasada para tempo de execução. E, além disso, não tem implementação oferecida para esse método, ou seja, a assinatura desse método é igualada a null, ou zero, no caso de C++. Então, se a assinatura está igualada a null, significa que, assim como o nome de uma função equivale a um ponteiro para o local de memória onde está implementada essa função, e se esse ponteiro está anulado, significa que essa função não tem implementação, né? O que faz com que essa função seja abstrata, esse método seja abstrato, e, por consequência, a classe vira abstrata. Eu não posso criar instâncias de ser vivo, né? O que também obriga que as classes filhas sejam obrigadas a, pelo menos, sobrescrever esse método envelhece com parâmetros. O de cima, o envelhece sem parâmetros, elas não são obrigadas a sobrescrever, mas esse método está com implementação vazia, né? Então, é a grande sacada desse código. Bom, eu pergunto aqui que tipo de polimorfismo é usado na linha 40. Na linha 40, o que a gente tem? A gente tem, na linha 40 em diante, né? A gente tem dois ponteiros para ser vivo, que em seguida são apontados para objetos das classes filhas. A gente sabe que o princípio básico pelo qual ponteiro para uma classe aponta para as classes filhas é o polimorfismo por inclusão. O polimorfismo por inclusão é um polimorfismo universal, porque ele não limita o número de classes filhas que ser vivo possa ter, né? E aí, voltando ainda àquela questão dos dois envelhece das linhas 14 e 15, o que acontece? Na linha 14, C++ tem dois tipos de binding. Tem o early, que é feito em tempo de compilação, e tem o late, que é feito em tempo de execução, diferente de Java, que só tem o late, né? Então, o que acontece? O método da linha 14, como não está marcado com a palavra-chave virtual, ele vai sofrer early binding, ou seja, as classes filhas, mesmo tendo oferecido uma implementação para envelhece, notem que envelhece sem parâmetros, ele é sobrescrito, sobreposto pela classe pessoa na linha 21 e pela classe dog na linha 32. O que que acontece que na main, pelo fato de eu ter usado o polimorfismo por inclusão, usei um ponteiro para ser vivo, ou seja, o tipo de Maria e o tipo de Rex são ponteiros para ser vivo. Quando eu chamo na linha 43
o método Maria envelhece, opa, perdão aqui pela visualização, quando eu chamo Maria envelhece, quem é Maria? Ainda que em tempo de execução, Maria esteja apontando para um objeto da classe pessoa, como dá para ver na linha 41, em tempo de compilação, o tipo de Maria é o quê? Ponteiro para ser vivo. Esse método envelhece, ele é um método que vai sofrer early binding, ou seja, mesmo que a classe pessoa tenha oferecido uma nova implementação para ele na linha 21, o mecanismo de early binding vai associar aquela chamada da linha 43 lá embaixo a essa implementação da linha 14, não é? Então, é o early binding. Isso vai impactar na execução do método. Ou seja, quando eu chamo envelhece, tanto de Maria quanto de Rex, não vai acontecer absolutamente nada, porque nos dois casos, da linha 43 e também na linha 46, ele vai chamar o método de ser vivo. Já nas linhas 44 e 47, que é o envelhece com parâmetros, como ele foi marcado como sendo virtual aqui na classe mãe, né? Porque o que acontece? O compilador vai tentar fazer o binding aqui, mas ao tentar fazer o binding, o early binding, já que é o compilador que vai tentar fazer isso, ele vai ver esse método da classe mãe marcado como virtual e vai atrasar o binding para tempo de execução, não é? E ao atrasar o binding para tempo de execução, ele vai, então, entregar na mão do mecanismo de execução, nas mãos do mecanismo de execução, a definição de qual método vai ser realmente chamado, no caso de Maria envelhece com parâmetro e Rex envelhece com parâmetro lá embaixo. Então, como isso ficou para tempo de execução, o mecanismo de execução vai procurar na tabela de funções virtuais em tempo de execução para quem que Maria está apontando, já que é late binding. Então, Maria, em tempo de execução, aponta para um objeto da classe pessoa. Logo, neste caso, vai ser chamado envelhece, aqui da classe pessoa, que simplesmente vai adicionar a quantidade de anos que é passada como parâmetro. Mesma coisa acontece com o Rex, que é um ponteiro para dog, quer dizer, um ponteiro para ser vivo, mas que em tempo de execução aponta para dog, e quando eu chamar Rex envelhece como parâmetro, ele vai chamar este método aqui, em que vai pegar o parâmetro passado, multiplica por 5 e soma a idade. Ou seja, a resposta à pergunta, o que vai ser impresso nas linhas 45 e 48, que é quando a gente tem os prints aí, que basicamente são, o print está chamando o método que dá um cout lá da classe mãe, vai ser justamente impresso aqui na linha 45, vai ser a idade inicial, que é o maior dígito do seu RGM, mais a quantidade de anos que foi envelhecido, ou seja, o menor dígito do seu TIA, perdão, né? O menor dígito do seu TIA. E no caso do Rex, aqui está Maria, aqui Ctrl+C, Ctrl+V, na linha 48 de Rex, vai imprimir a idade inicial, que era o maior dígito do seu TIA, mais 5 vezes o menor dígito do seu TIA. Ou seja, nas linhas, recapitulando, nas linhas 43 e 46, a chamada do envelhece sem parâmetros está sofrendo early binding. Então, o método que vai ser chamado da classe mãe, que tem uma implementação vazia, que não faz nada. Nas linhas 44 e 47, o envelhece com parâmetro, como na classe mãe, esse método foi definido como virtual, então esses dois métodos vão sofrer late binding. Então, na linha 44, vai ser chamado envelhece de pessoa, e na linha 47, vai ser chamado envelhece de dog. E é isso.